Você que trouxe a tua Bíblia, hoje é dia da Bíblia. E nós vamos fazer algumas considerações em relação à palavra de Deus. Você que nos assiste também aí, pode pegar a tua Bíblia, que nós vamos falar sobre ela hoje. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Em nome de Jesus. Que essa palavra santa hoje possa falar no teu e no meu coração. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, desde que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e aperfeiçoado, habilitado para toda a boa obra. É com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui hoje, nesta noite de domingo, comemorando duas datas. A primeira data é o aniversário da igreja. A nossa igreja ela cumpre 7 anos de existência, 7 anos de luta, mas também 7 anos de vitória, em o nome de Jesus. E é com muita alegria. Só que o aniversário vai ser comemorado no próximo sábado à noite. E você é o nosso convidado especial, porque Deus tem coisas grandes para nós. Amém? E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre esse livro negro que está aí na tua mão, de capa preta e de letra dourada. O Dia da Bíblia. A Bíblia, palavra de Deus. Ele fechado não passa de um livro. Agora ele aberto é a boca de Deus falando com você. Na verdade, essa data, ela acontece na Grã-Bretanha, em 1549, pelo bispo Cranmer, lá no Reino Unido. Quando esse bispo esteve lá, ele criou o Dia da Bíblia. Passado muitos e muitos anos, quando os primeiros missionários europeus e americanos chegaram ao Brasil, aproximadamente no ano de 1850, estipularam lá o Dia da Bíblia, para que todo mundo tivesse acesso à Bíblia, para que todos tivessem conhecimento da palavra de Deus. Mas isso aconteceu, na verdade, a primeira manifestação em público aconteceu 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, quando foi a primeira concentração de muitas pessoas no Brasil. E aí se inicia também ali, a fundação da CBB, Sociedade Brasileira da Bíblia. Essa sociedade, quando ela se funda ali, conseguiu viabilizar para que a Bíblia chegasse na mão de qualquer pessoa. E ela se comemora hoje porque lá, em Barueri, eles conseguiram fazer quase 65 milhões de Bíblias para que chegasse na mão das pessoas. Nesse momento agora no Brasil também está sendo comemorado em todo o país o Dia da Bíblia. 60 países comemoram o Dia da Bíblia. E nós vamos orar hoje para que essa data também possa ser fincada em solo português. Para que aqui todos os portugueses e todos os imigrantes neste país possam saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós que temos a Bíblia, nos alimentamos dela, porque ela é Deus falando conosco. Como dizia um grande homem no Brasil chamado Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um jurista, foi um advogado, um homem muito inteligente. E ele dizia o seguinte: ele tinha um acervo cultural muito grande, muitos livros. E ele disse: se eu colocar a Bíblia embaixo desses livros, ela será o pé e a estrutura de todos esses livros. Se eu colocá-la no meio dessa biblioteca, a Bíblia vai ser o coração de todos os livros. Se eu colocá-la lá em cima, ela vai ser a cabeça que dominará sobre todos os livros. E a Bíblia, na verdade, irmãos, é a palavra de Deus. E muitos a tratam como um livro como se a Bíblia tivesse poderes mágicos, aberta no Salmo 23 ou aberta no Salmo 91. Isso não vai acontecer nada na tua vida, irmãos. Agora, quando você lê, quando você medita, aí ela toma proporções diferentes na nossa vida. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, a se alimentar da palavra de Deus, como foi lido lá no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando ela é lida, quando ela é mastigada, quando ela é degustada, aí ela pode fazer algo na tua vida, no teu coração. Agora, aberta no Salmo 23, em muitas casas que nós visitamos, as pessoas têm no Salmo 23, no Salmo 91, achando que ali está espantando alguma coisa, espantando doença, espantando mal. A Bíblia não é para ser encarada dessa forma. A Bíblia, ela é para ser lida, ela é para ser conhecida. Porque lendo a palavra de Deus, você conhece aqui o próprio Deus. Na lição bíblica que estamos estudando,
encontramos Deus verbalizando a sua palavra lá no Monte Sinai, quando ele disse para Moisés que Moisés lavrou as pedras, e ali Deus começa, a falar a tua palavra, os 10 mandamentos, verbalizados pela própria boca de Deus. E teve uma trajetória muito interessante para que a Bíblia chegasse nas nossas mãos hoje. Interessante que o objetivo da palavra de Deus da Bíblia é fazer com que as pessoas possam responder as perguntas mais profundas e íntimas do coração. Isso, muitas vezes, irmãos, são perguntas que nós levamos dentro de nós. A Bíblia, ela é a única fonte de fé e prática. Através da Bíblia que conhecemos Deus, entendemos quem é o próprio Deus. Existe no coração humano hoje uma fome, uma sede muito grande de ser aceita por Deus. E muitas pessoas, de maneira muito equivocada, de forma muito estapafúrdia, muito errada, tentam se aproximar de Deus das formas mais loucas que você pode imaginar. É possível ver pessoas subindo escadarias e escadarias de joelho para chegar mais perto de Deus. É possível ver pessoas andando sobre brasas vivas para se aproximar de Deus. É possível você ver nas Filipinas pessoas hoje imitando o sacrifício de Jesus, literalmente se crucificando para chegar mais perto de Deus. Nós sabemos que de uma maneira errada, de uma maneira totalmente equivocada aos padrões da Bíblia, assim ninguém vai se aproximar de Deus. Mas um dia nós também tivemos essa fome. Um dia também nós tivemos essa sede de conhecer Deus, de saber quem é Deus. Quando conhecemos a Bíblia Sagrada, os nossos olhos se abrem. O nosso coração fica esternecido e Deus começa agora a falar através da sua palavra. Na sociedade atual, existe uma compra muito grande de livros de autoajuda. Muitas pessoas estão comprando muitos livros de autoajuda, livro de esoterismo, livro de simpatia, simplesmente para responder às inquietudes da alma, as respostas mais profundas, as indagações que as pessoas levam dentro de si. E muitos fazem coisas muito loucas, irmãos, simplesmente por desconhecer a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui e eu gostaria que você fosse honesto com você mesmo. Quantas pessoas aqui já leram a Bíblia toda? Só uma? Você que nos assiste, quantas vezes você leu a Bíblia toda? E muitas vezes nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos. A Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Tem pessoas que passam uma vida inteira, mas não conseguem ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. E hoje a Bíblia tem chegado a muitos países, a muitas pessoas, e tem chegado à minha mão e tem chegado à sua mão. Agora, como que você tem encarado a Bíblia? Como um livro de poder? Para carregar debaixo do braço? Que eu estou protegido? Assim eu estou defendido? Ou você tem meditado na palavra de Deus? Ou você tem lido esse livro, fazendo uma exegese bíblica, buscando na palavra de Deus respostas e interpretações para o teu coração? E aí nós vemos que muitas pessoas estão anos e anos, uma vida toda na igreja, mas ainda não conseguiu ler a Bíblia toda. E muitas vezes, irmãos, a cabeça de muitos cristãos são as interpretações de muitos pastores. Simplesmente porque tratamos a Bíblia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Quando a coisa vai ruim, corremos no Salmo. Quando a coisa vai ruim, lemos a Bíblia. Mas na nossa vida diária, não conseguimos muitas vezes tratar a Bíblia como um livro de cabeceira, como aquele que dorme comigo, como aquele que anda comigo, que eu medito nela de dia e de noite, como se a Bíblia ela é um alimento para a alma. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas vezes nós não queremos ouvir a palavra de Deus. Queremos cantar, queremos testemunhar, mas muitas vezes não queremos folhear a Bíblia, não queremos ler. Na verdade, esse nome Bíblia não se encontra na própria Bíblia, esse nome Bíblia, simplesmente porque ele nasceu na Grécia. Na verdade, este nome Bíblia, ele apareceu no ano 398, ou ano 404, em Constantinopla. Constantinopla, primeiro nós estudamos aqui na lição bíblica, né? O Império Sírio foi destruído pelo Império Babilônico. Depois o Império Babilônico foi destruído pelo Império Persa. Depois o Império Persa foi destruído pelo Império Grego. Depois o Império Grego foi destruído pelo Império Romano. E quando o Império Romano começou a se cair, mudaram a Roma. Pegaram Roma daqui e levaram lá para a Turquia, lá para Constantinopla. E ali houve um homem chamado João Crisóstomo, um defensor da palavra de Deus, um apologista que defendia a Bíblia. Pela primeira vez na história, esse nome foi utilizado, Bíblias, que do grego chama Biblos, que significa
livros, mas não é qualquer livro. São livros especiais, livros santos, livros por excelência. A organização da Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos 39 livros que compõem o Antigo Testamento, que de uma maneira bonita relata aqui um Deus presente na vida de Israel. Quando Deus chama o povo de Israel, que estava há 430 anos escravizado na mão de Faraó, Deus começa agora a escrever uma história com aquele povo. Eles estavam agora caminhando para o Monte Sinai, 40 anos caminhando no deserto, e ali muitas coisas aconteceram, irmãos. Muitas coisas aconteceram, muitos milagres. Deus se revelando para o povo de Israel. Moisés estava na frente daquele povo, e ali estava aquele povo de Israel com toda uma cultura impregnada do Egito. Deus queria que o povo dependesse dele, dependesse exclusivamente de Deus. Mas o povo de Israel foi um povo que não conseguia depender de Deus. Nos momentos de tribulação, eles recorriam a Moisés e pediam que queriam voltar para o Egito. E então Deus começou a irar-se com aquele povo. E por muitas vezes, irmãos, Deus deu oportunidade para que o povo de Israel pudesse se converter a Ele. Como acontece hoje. Quantas oportunidades Deus nos está dando hoje para que as pessoas conheçam a sua palavra. Hoje nós temos a Bíblia em diversos idiomas. Hoje nós temos a Bíblia online. Hoje nós temos a Bíblia infantil. Hoje nós temos a Bíblia jovem. Só que existem poucos leitores. Começam a ler a Bíblia e desistem. E aí começam a emprestar a sua mente para a cabeça de outro e de outro pastor. E daqui a pouco você está defendendo ideias que na verdade não são tuas. Que muitas vezes você está defendendo doutrinas e muitas outras coisas que na verdade não são tuas. São interpretações de outros e de outros pregadores. Mas a palavra de Deus hoje aqui, essa Bíblia, ela diz para que você tenha acesso a ela. Para que você leia, para que você medite, para que você tire as suas conclusões. Jean-Jacques Rousseau, é um filósofo francês, ele dizia o seguinte: é impossível escravizar um homem que pensa com a sua própria cabeça. Nós temos que pensar com a nossa cabeça e não com a cabeça de outro. Quando Paulo, no texto que lemos, disse a Timóteo, disse: olha, tu persegue nessas letras, porque são sagradas. A Bíblia tem que ser, irmão, a nossa fonte de alimentação, e não recorrer a ela simplesmente quando a coisa vai mal. Daí nós encontramos a palavra testamento. Como encontramos a palavra Bíblia, nós temos hoje o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento, é interessante que ela significa pacto ou aliança. Quando você aceitou Jesus, Deus fez um pacto com você, fez uma aliança, e essa aliança não pode ser quebrada. E muitas vezes, existem muitas pessoas que são levadas pela emoção na igreja. São crentes que estão na igreja, mas na verdade da Bíblia não conhecem. Mas ele está na igreja, ele canta, ele louva, ele participa de toda a liturgia, mas não conhece a Bíblia. E a nossa fé, irmãos, não deve ser baseada na emoção, mas ela também não pode ser baseada só na razão. Ela tem que ser um complemento dos dois, porque o homem é mente, coração e corpo. E Deus não quer que você venha a Ele simplesmente no oba-oba, nas emoções. Como acontece hoje. O Evangelho está sendo pregado de muitas maneiras hoje. Muitos cantores gospel e pregadores enchem milhares de pessoas em ginásios. E aquele monte de gente aceita Jesus, vai atrás de Jesus, mas na verdade não conhece Jesus. E como vamos conhecer Jesus? Lendo a sua palavra. Os apologistas foram os defensores, aquelas pessoas que deram a vida em prol da palavra de Deus. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar uma porção deles que morreram defendendo a palavra de Deus. Para que você tenha uma ideia, no Irã, o presidente do Irã apreendeu 6.500 Bíblias, simplesmente porque estavam agora se convertendo ao cristianismo. De uma forma ou de outra, o cristianismo começou a entrar naquele país e as pessoas começaram a ter acesso à Bíblia. Você foi na internet, você vai ver essa informação que é fresca. Nós estamos parados, mas existe alguém que está levando essa palavra para quem não conhece. Gente que está comprando Bíblia e dando de presente. Gente que está viabilizando para que a Bíblia chegue nos lugares mais remotos da terra. Porque quando esse livro chega na família, ele muda toda a história de uma família. Quando essa Bíblia chega ao seu conhecimento, ela muda a tua vida. Como mudou a tua vida. Tu lembra como você era antes, sem conhecer a Bíblia?
não tinha rumo, você não tinha para onde ir, você não sabia da vida eterna, você não conhecia Deus. Mas quando a Bíblia chegou ao seu conhecimento, os seus olhos foram abertos. Lembra quando Paulo estava lá perseguindo o povo de Israel, lá no livro de Atos? Quando ele cai, quem és tu? Eu sou Jesus Cristo a quem tu persegue. Aquele homem que outrora perseguia os cristãos foi o maior pregador do Novo Testamento. Viabilizou a palavra de Deus. E aqui na Europa, quando ele chega na Europa para pregar a palavra de Deus, aleluia, começou a pregar para a primeira europeia, chamava-se Lídia. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que quando Paulo pregava o Evangelho, o Espírito Santo amolicia o coração de Lídia para que ela conhecesse a palavra de Deus. E então quando você começa a ler, quando você começa a se entregar à palavra de Deus, quando você começa a falar da palavra de Deus, algo maravilhoso acontece. Algo extraordinário acontece, não só na tua vida, mas na vida do ouvinte. Lembra quando Davi tocava a sua harpa? O espírito mau que estava em Saul saía. Quando nós falamos da palavra de Deus para aqueles que não conhecem, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida e nos corações. Interessante que a Bíblia foi se organizando com o decorrer do tempo, irmãos, com uma trajetória maravilhosa. Nós vemos que quando, no século XIII, os masoretas foram aquele monte de homens, santos homens inteligentes, que começaram então a dividir a Bíblia, né, em versículos. E aqui perto da gente, aqui na França, em 1553, Robert Stirner, esse foi o camarada que fez o quê? Ele fez as divisões da Bíblia como nós temos hoje, em capítulos e em versículos. Porque antigamente, no tempo do Senhor Jesus, era difícil ler a Bíblia. Em 1947, nas margens do Mar Morto, foi encontrado o rolo do livro de Isaías, a maior descoberta arqueológica já encontrada sobre os textos sagrados. E tinha um livro de Isaías que tinha 7 metros de comprimento. Imagine que dificuldade que era ler, né? Precisava de 2 pessoas para desenrolarem e aquele para ler, porque além de ser pesado, era extenso. E com o passar do tempo, foi se facilitando o acesso da Bíblia e a leitura. As línguas originais. A Bíblia, na verdade, o Antigo Testamento, ela foi escrita em 2 línguas. Ela foi escrita no hebraico e alguns textos escritos em aramaico. O Novo Testamento, escrito na língua grega, que se popularizou no tempo do apóstolo Paulo. No texto que nós vemos agora, no texto de Timóteo, esse texto foi escrito aproximadamente no ano 64 depois de Cristo. E naquela época, a língua mais falada era o grego. Como hoje, a língua mais falada hoje é o inglês. A segunda língua mais falada hoje é o castelhano, não é verdade? Naquela época era o grego. Então se popularizava de uma forma tão bonita, porque aonde ia, alguém estava falando de Jesus. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você encontra um bocado de homem de Deus se dedicando à divulgação da palavra de Deus. Nós temos num país hoje aqui em Portugal, um país que dizem que é um país católico, né? Mas na verdade as pessoas não conhecem a Bíblia, não conhecem o Senhor Jesus. E essa responsabilidade nessa noite recai sobre os meus ombros e sobre os seus ombros. Eles precisam conhecer, mas vai depender de mim e de você. Se nós juntos viabilizar, se nós juntos falarmos do Senhor Jesus, lermos a Bíblia, viabilizar para que eles possam ter acesso à palavra de Deus, aí as coisas vão mudar. Porque esse livro não foi escrito assim, irmãos, como muitas pessoas pensam. Cheguei para um senhor para falar, ele falou: tu vai me falar da Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foi o homem. Falei: evidentemente que foi o homem. Quem que o senhor imaginaria que podia escrever? O homem foi responsável de muitas obras importantes. Você vê, foi o homem que construiu a muralha da China, foi o homem que construiu as pirâmides do Egito e tantas outras obras. Na antiguidade, no tempo do povo de Israel, havia as obras também construídas pelo homem que naquela época era coisa fabulosa, como o farol de Alexandria, media 120 metros de altura. As muralhas da Babilônia, 100 metros de altura. O homem foi capaz de muita coisa. Só que a Bíblia Sagrada foi escrita pelo homem, mas homens santos, homens especiais, gente. Eram homens diferentes. Cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia. Agora, para que você me entenda como Deus estava sempre no comando disso. Foram 40 pessoas que viveram em épocas diferentes. Por exemplo, nós temos o profeta Isaías. O profeta Isaías, para Jonas, por exemplo,
São muitos anos. Jonas para Ezequiel, né? Ezequiel para tantos outros, eles não se conheceram. Mas a inspiração da Bíblia é divina. Foram homens santos. Então nós podemos dizer que a Bíblia foi escrita pelo homem? Foi, mas foi por homens especiais. Homens cheios do poder de Deus. Homens com os corações voltados ao Deus poderoso. E hoje, Deus escreve a sua história através da minha vida e através da sua vida. Isso é maravilhoso. A essência da Bíblia. Vamos descobrir qual é a essência da Bíblia? Alguém poderia abrir para a gente aí, por gentileza? Na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Você trouxe a tua Bíblia? Vamos ler junto agora. As nossas considerações vão ser rápidas porque o tempo urge. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Aí fala sobre a essência desse livro maravilhoso que está na tua mão. Havendo Deus outrora, antigamente, lá com o povo dele, falando de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus falou através desses homens, irmãos. Essa Bíblia que está na tua mão hoje, essas letras são poderosas. Quando você abre o coração para ela, algo pode acontecer. É palavra de eternidade. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 7 e 8. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Versículo 8. Seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. As pessoas podem tentar tirar a Bíblia, mas ela vai continuar sendo viva e produzida de um jeito ou de outro, porque é palavra de Deus. Você se lembra de Nero, o primeiro imperador a perseguir os cristãos no tempo do apóstolo Paulo? Foi ele que foi responsável pela morte do apóstolo Paulo, pela morte do apóstolo Pedro. Esse foi o primeiro imperador a perseguir os cristãos. Nero não sabia de uma coisa, como disse os mártires: o sangue dos mártires é semente para mais cristãos. Matava 10, se convertia 50. Matava 100, se convertia 1000, porque essa palavra é viva. Nero não conseguia entender isso. Que no meio lá do Coliseu Romano, aqui na Itália, lá estavam os cristãos, perseguidos por Nero, colocados lá diante dos leões, e eles ali sorriam, né? Ele não podia entender isso. Sorriam enquanto eram devorados pelas feras. Sorriam enquanto eram queimados vivos, jogados em tachos de azeite fervendo, e eles estavam sorrindo, porque a palavra de Deus estava dentro do coração dele. Nero não podia tirar a palavra do coração. Você pode arrancar a Bíblia da minha mão, mas a palavra dentro do meu coração você não pode arrancar. Ninguém pode arrancar, se ela estiver plantada dentro do teu coração. Agora, se ela não estiver plantada dentro do seu coração, meu irmão, você carregando a Bíblia ou não, isso não vai fazer diferença, porque a Bíblia ela tem que estar dentro de você, não simplesmente ler. Existem muitos leitores da Bíblia, mas poucos são os que vivem a palavra do nosso Deus. O salmista Davi diz assim: Senhor, guarde a tua lei, guarde a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a palavra de Deus está dentro do teu coração, meu irmão, ninguém te segura, ninguém pode te deter, porque dentro de você existe palavras de eternidade. Como diz aqui: seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra permanece para sempre. Lá no Irã, eles podem arrancar a Bíblia da mão do povo, mas de um jeito ou de outro a palavra de Deus, ela vai chegar àqueles corações. Hoje já são cerca de 100 mil cristãos. Você sabe o que significa isso? Num país extremamente muçulmano, significa que a palavra de Deus não tem fronteira. Significa que ninguém pode deter a palavra de Deus. Aleluia. Nosso Deus é vivo. E a Bíblia diz que Ele vela pela tua palavra. Ô meu irmão, você tem essa palavra no teu coração. Guarde ela no teu coração, porque essa palavra, ela pode muito, meu irmão, quando ela é vivida, quando ela é degustada no teu coração. Se lembra quando Jesus foi tentado no deserto? 40 dias e 40 noites estava ali. De repente chega quem? O inimigo de Deus. O inimigo de Deus não quer que você aprenda a palavra de Deus. O inimigo de Deus não quer, por exemplo, que a palavra de Deus tenha acesso lá na Coreia do Norte. Se você for ver na internet, eles estão adotando uma outra técnica para a palavra entrar. Eles estão colocando a Bíblia em balões, e os balões sobem, e o vento vai soprando lá para a Coreia do Norte. E chega lá, eles explodem os balões, e as Bíblias caem no meio do povo, e as pessoas começam a ter a Bíblia. Lá, se você for um cristão e exercer a sua fé, você vai para o campo de concentração.
Mas quando a palavra está no coração, não tem campo de concentração. Você pode ir para a guerra, você pode ir para a fornalha, você pode ir para onde for, que morrer com Cristo é garantia de vida eterna. Agora, morrer sem Jesus, morrer sem a palavra de Deus no coração. Existem pessoas que estão 10, 15, 20, 50 anos e não conhecem a palavra de Deus ainda. Ela não está nos corações. Por isso que na vinda do Senhor Jesus, irmãos, muitas pessoas estão equivocadas. Como vai ser o juízo final? Muitos pensam que vamos ter que responder perguntas de origem filosófica. O juízo final vai ser baseado na palavra de Deus. No que você fez com a palavra de Deus e naquilo que você não fez com a palavra de Deus. Ou você foi capaz de receber a palavra de Deus e ajudar ao próximo que está ao teu lado, ou você, tendo a palavra de Deus, ficou aí calado, omisso, vendo o seu irmão morrer do lado sem fazer nada, inerte, parado, vendo pessoas morrerem sem falar da palavra de Deus. Aqueles que escolheram não falar com ninguém, não se misturar com ninguém, vão ter a eternidade inteira para viver sozinho, jogado no seu exilamento. Vai estar banido, porque antes de mais nada o inferno não é um lugar físico, não é um lugar geográfico. O inferno é um estado. É você ser jogado, você ser banido, jogado na sua solidão. Esse é o maior inferno. E para você estar no inferno, não precisa você já estar lá no inferno, você pode carregar dentro do teu coração. É aquela pessoa que não consegue amar. É aquela pessoa que não consegue se alegrar. É aquela pessoa que não consegue viver o cristianismo em plenitude. Viver uma vida plena, cheia da palavra de Deus dentro do coração. Existe muita gente que já carrega dentro do peito uma vida infernal, onde a palavra de Deus é um mero livro, ou um livro de, como fazem com o horóscopo, fecha os olhos aqui, Deus falou comigo. Qualquer lugar que você abrir, Deus vai falar com você. Basta como você encara essa palavra. A palavra de Deus diz que é palavra de vida eterna, fonte de vida eterna. Evangelho de João, procurei, capítulo 5, versículo 39. Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Isso Jesus estava falando para os fariseus. Disse para o fariseu: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, mas elas testificam de mim. E eles não conseguiam acreditar que essa palavra um dia se encarnou na terra e criou pele, criou sangue e andou no meio dos viventes. Jesus é a palavra, aleluia. O Logos, Evangelho de João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Jesus andava no meio deles, não conseguiu entender que aquela palavra que um dia foi pregada por tantos profetas, agora estava diante deles. E eles não conseguiam entender isso. Eles não conseguiam sentir isso. Por isso que Jesus chamou aquele povo de sepulcro caiado. Vocês por fora são brancos, mas por dentro é carne podre. O que eu falo, eu não falo de mim, mas o meu Pai que me enviou. Os fariseus não conseguiam entender isso. Como o homem carnal hoje não consegue entender a palavra de Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos 1 Coríntios diz que Deus, Ele ocultou dos sábios e dos entendidos essas coisas e revelou aos pequeninos. Aquela gente que era desprezada, que não veio de grande família, não tem pedigree, gente simples e humilde, mas que compõe a família de Deus. Outro dia, quando nós pregamos aqui, falamos sobre a boa semente. Houve um tempo que Jesus estava na casa, ali, falando do amor de Deus. E chega duas pessoas e diz: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão te chamando. E ele diz: a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Talvez eu estou pregando para uma pessoa hoje aqui que tem vergonha do seu sobrenome. Talvez eu possa estar pregando para uma pessoa aqui que teve problema na infância porque não teve uma família rica, porque não veio de uma família nobre, porque a sua infância foi triste, porque a tua família não te reconheceu, porque os seus tios te abandonaram, porque você foi criado sozinho. Talvez eu esteja pregando nesta noite para uma pessoa que teve esse problema e que carrega essa mágoa no coração. Mas hoje aqui, meu irmão, você compõe a família do Senhor Jesus. Porque se você crê nessas palavras, você faz parte da família de Deus, fonte de vida eterna. João 17:17. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa palavra que você tem na mão é a verdade.
Se você mergulhar nesse mundo maravilhoso de verdade, emprestar sua mente e viajar pelas terras bíblicas, com certeza você vai encontrar o Senhor Jesus nas páginas deste livro. Não só nos evangelhos, mas quando você começa a ler o Antigo Testamento, o Espírito Santo te remete lá para a terra de Israel. E ali você começa a andar com Deus e ver as maravilhas que Deus operava e que Deus opera hoje, por amor a você e por amor à sua palavra. Origem divina. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, para acabar. Aleluia. Homens santos, essa Bíblia é uma luz, meu irmão. E ela pode iluminar a tua vida, ela pode iluminar a tua família, ela pode iluminar qualquer país, ela pode iluminar qualquer povo. Porque isso aqui não foi escrito assim, irmãos. As pessoas pensam que naquela altura a Bíblia foi escrita que o profeta fechava o olho, pegava uma caneta, molhava no tinteiro e Deus ia ditando para ele as frases, o ponto, vírgula e ponto final. A Bíblia não foi assim, irmãos. Ela foi escrita de uma forma muito mais relevante e muito mais maravilhosa. Foram milagres que eram falados de uma maneira tão verbal que não se perdeu com o decorrer do tempo. Isso é maravilhoso. Assim como você lembra da brincadeira de pega-pega, né? Ninguém te escreveu sobre essa brincadeira, mas eu aprendi, você aprendeu, os teus filhos aprenderam. A Bíblia era passada dessa forma, de uma forma oral, mas eles não perdiam um detalhe no que Deus havia feito, porque era o Senhor dos exércitos que estava sendo falado aí. Para finalizar, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Que nesta noite você possa ter essa palavra no teu coração. Nós queremos agradecer você que está aqui hoje, nesse dia tão importante, que começou lá na Grã-Bretanha, depois se estendeu lá para o Brasil, e em mais 60 países. E ele pode tomar proporções gigantescas neste país, quando você fizer uma coisa muito simples: falar para o teu amigo do lado que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você puder fazer isso, meu irmão, você vai estar colaborando com o reino dos céus, amém? Que essa palavra simplésima que eu preguei hoje aqui possa fazer toda uma diferença na tua vida, e que você possa ser um leitor assíduo da Bíblia. Não empreste a sua cabeça para ninguém. Leia a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, e aí você vai encontrar coisas maravilhosas. Que o grande Deus, você que nos assiste também, possa te abençoar, fazer com que você tenha a Bíblia como boca de Deus, e não como um livro de poder, né? Não como um amuleto de poder, mas a boca de Deus falando com você. Que Deus nos abençoe.